Meus amigos, esse é aquele vídeo que é só pra errar depois. O que acontece? Tá muito cedo ainda pra gente falar sobre os prêmios do ano que vem, é óbvio. Mas passado o draft, agora a gente já parou de imaginar pra onde vão os jogadores, não sei o que. O draft acabou, cara. A gente já tem os times, ainda estão tendo algumas trocas interessantes aí. A questão do Aaron Rodgers tá uma baita de uma loucura. E aí já fica o recado principal. golinsports.com.br, você entra e sabe tudo que tá rolando no mundo da bola oval. Não perde nada. Se cadastra lá, põe seu e-mail que uma vez por semana você vai receber as melhores matérias que a gente fez na semana. Você não perde nada, cara. Aqui no YouTube eu não consigo falar sobre tudo, mas lá no portal dá, porque tem redatores maravilhosos. Então corre lá, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre os jogadores que podem ser os calouros do ano. E isso é muito interessante, cara, porque a gente passou pelo draft, a gente viu jogadores maravilhosos. Essa classe desse ano foi realmente, me parece especial. É claro que todas parecem especiais, e aí chega na NFL e uns se dão bem, outros não, é natural. Mas, cara, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser. Então eu peguei algumas cotações aqui de como estão as casas de apostas para os calouros pra 2021. Lembrando que a premiação de calouro ofensivo é diferente de calouro defensivo, então a gente fala desses dois separados. Depois dessa vinheta maravilhosa, Gretão, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, recado número 2, sexta-feira agora, dia 14 de maio de 2021, primeiro episódio da mais nova série de Madden aqui no Golim Sports. A temporada de Madden voltou ao Golim Sports, agora que eu tô mais recuperado, zen ou não. Então fiquem ligados, se inscrevam aí, tá bom? Então, meus amigos, é o seguinte... Vamos começar com o calor ofensivo, que é o mais difícil, cara. Então as cotações estão meio óbvias. Trevor Lawrence em primeiro, Zach Wilson atrás do Justin Fields, Mac Jones atrás do Zach Wilson e aí o Trey Lance. Por que o Trey Lance caiu de 23 de abril pra agora? Na minha opinião, é principalmente porque ele não deve jogar esse ano. Tiveram várias notícias aí de que o Garoppolo deve ser o titular e o Trey Lance vai treinar por um tempo. Eu acho que vai ficar nisso aí mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar a galera que não vai ser titular. Trevor Lawrence, quase com certeza titular. Justin Fields, mesma coisa. Zach Wilson, mesma coisa. Então esses três vão ser titulares. Apesar de terem falado do Andy Dalton dos Bears, vai ter uma competição, o Justin Fields vai jogar. E aí, Mac Jones vai ter um duelo contra o Cam Newton, talvez não. O Trey Lance, provável que não seja titular na semana 1. Eu não duvido que ele seja já na 4, 5, assim como o Mac Jones. Mas agora já é um pouco mais difícil. E se a gente eliminar quarterbacks, também tem alguns interessantes. Pra mim, o melhor desses é o Kyle Pitts, tight end de Atlanta. Por quê? Porque ele se encaixa em todos os motivos que poderiam dar a ele calouro do ano. Menos o de quarterback. Geralmente, quarterback tem o destaque maior, seja para MVP, seja como calouro do ano. Então, ano passado, a gente teve bons jogadores fazendo maravilhas, como o Justin Jefferson, e o Justin Herbert ganhou, porque ele foi maravilhoso, mas também por causa do elemento quarterback. Então, o Kyle Pitts, ele pode perder para isso. Ele foi muito bem, mas aí o Justin Fields também foi. Provavelmente o Justin Fields vai pegar. Mas o Kyle Pitts, ele é tão generacional em questão de talento, um talento tão generacional, é o tight end que dizem ser o melhor prospecto de tight end de todos os tempos, que pode ser o cara. Atlanta tem o Julio Jones, Atlanta tem o Calvin Ridley, pelo menos por enquanto tem o Julio Jones, e tem o Matt Ryan, que é um excelente passador. Então o Kyle Pitts, em um time que tá em rebuild, mesmo tendo nomes maravilhosos, ele tem o cenário perfeito pra ser um calouro top. Então o Kyle Pitts também é um bom palpite. Ja'Marr Chase em Cincinnati, mesma coisa. A questão do Ja'Marr Chase é que ele vai estar lá junto com o Joe Burrow, não sei o que, e vai estar com outros bons jogadores, assim como o Kyle Pitts em Atlanta, beleza. Mas o Ja'Marr Chase também é uma das boas possibilidades. Najee Harris em Pittsburgh. Pittsburgh é um time que precisava muito de um jogo corrido. Se o Najee Harris voar nível Derrick Henry, pode dar certo. Eu não acredito que isso aconteça. Então, aí tem uma galera, né? Os outros wide receivers, Jalen Waddle, Devonta Smith, o Kadarius Toney em Nova York, até Rashad Bateman, Elijah Moore, Terrence Marshall Jr. e Rondale Moore estão na disputa, mais pra trás, pelo menos nas apostas. E claro que tudo pode acontecer, até os running backs, o Trey Sermon, o Travis Etienne e tudo mais.
Mas eu acho que se fosse colocar uma grana hoje, 10 de maio, que é quando eu tô gravando isso aqui, o que seria muito imprudente colocar uma grana tão cedo, inclusive, eu colocaria num QB ou no Kyle Pitts. Se fosse num QB, eu não colocaria no Trevor Lawrence. Por quê? Porque o Trevor Lawrence, apesar das suspeitas de Tim Tebow, que vai dar uma arma nova pra ele, apesar das novas armas, apesar da linha ofensiva, ainda é um time em rebuild, e eu não acho que eles vão voar esse ano. Então, o Trevor Lawrence, mesmo num time que não tá voando, pode ser o calouro do ano. Os Chargers foram assim. Os Chargers eram um time que a linha ofensiva tava defeituosa, não tinha os melhores recebedores, mas o Justin Herbert foi o calouro do ano. Isso pode acontecer. Mas eu acho que se for pra isso acontecer, vai ser mais nos Bears. De repente, o pessoal tá fazendo muito meme que o Justin Fields ficou triste de ir pros Bears, porque ele queria ter ido pra um time melhor, não sei o quê. Pra mim, ele é o cenário ótimo para ele poder desenvolver essa habilidade e ele pode ser calouro do ano. Então, entre os quarterbacks, a disputa fica bem boa aí entre o Trevor Lawrence, o Justin Fields, o Zach Wilson e o Mac Jones, porque os Patriots também têm um time fechadinho. Tem o Bill Belichick e pode dar certo, mas eu apostaria no Justin Fields nesse caso. Zach Wilson, os Jets também estão legais e ele também vai ser titular, também é uma boa aposta. Pra mim, isso daí é bem parecido. Saindo de quarterbacks, eu votaria no Kyle Pitts, porque eu acho ele o melhor prospecto, num time que é um cenário muito bom. Os Falcons, ano passado, várias derrotas por pouquíssimo, então pode ser interessante. Quando a gente vai pra defesa, fica um pouco mais fácil, não muito, um pouco mais fácil. Quando começaram, antes do draft, as maiores apostas aqui eram de Micah Parsons em primeiro e Jeremiah Owusu-Koramoah, né? Agora a gente tá do mesmo jeito, ó que interessante. E antes era Kwity Paye, hoje é Kwity Paye, isso não mudou muito. Por quê? Porque o jogador defensivo depende pouco do time para ser um calouro defensivo muito bom, porque o cara pode ter um desempenho individual independente. No ataque também, como eu usei o exemplo do Justin Herbert e tal, mas se a competição é muito grande, o que eu acho é o seguinte, na verdade, eu cometi um erro aqui, eu pus as odds e eu acabei vendo as odds de antes, mas hoje, 3 de maio, o Micah Parsons ainda lidera, mas o Jeremiah Owusu-Koramoah tá atrás do Jalen Phillips, Kwity Paye, Patrick Surtain, Zevon Collins de Arizona, o Jamin Davis de Washington e do J.C. Horn. E eu entendo por quê, porque provavelmente eles mesmos estão me contradizendo. O Jeremiah Owusu-Koramoah, se ele fosse para um time em que ele fosse mais protagonista, talvez ele pudesse ter um desempenho maior, fazendo sexo sozinhos e tudo mais. E é verdade, olha só. Que coisa linda para minha credibilidade eu mudar de opinião no meio de um vídeo, mas às vezes acontece. Talvez para calouro defensivo, o contexto de ter outros jogadores na mesma posição, porque você tá, o Jeremiah Owusu-Koramoah, gosto muito do cara, caiu bastante na board, principalmente por causa dos problemas que ele tem médicos e também pela sua altura e peso. Mas eu gosto muito do cara. A questão é que lá ele tá junto com o Myles Garrett, ele tá junto com o Jadeveon Clowney e tudo mais. Mas a minha aposta para calouro defensivo do ano seria a mesma que tá tendo nas casas de aposta americanas. Micah Parsons, cara. Por quê? Sean Lee não tem mais. Leighton Vander Esch, problemas de lesão e tudo mais. Jalen Smith, Micah Parsons. Então o Micah Parsons, ele chega, junto com o Jabril Cox, que também é um cara legal de LSU draftado esse ano, ele chega no corpo de linebackers dos Cowboys com tudo pra ser um baita de um protagonista. Ele também é um baita de um talento. Se os Patriots pegassem ele na 15, eu como torcedor ia ter ficado muito feliz, porque ele é um cara que não se deve passar. Então eu gosto muito do Micah Parsons ganhando o calouro defensivo do ano, porque ele pode ter um protagonismo gigantesco em Dallas. Aí a segunda na casa de apostas é o Jalen Phillips, e vocês podem ver que a maioria é linebacker e edge, porque é o sec e tudo mais, o edge é a superestrela da defesa, né? Então Jalen Phillips e Kwity Paye em Indianápolis também pode ser bem bacana. Aliás, em Indianápolis, notícia de hoje, pegaram o Eric Fisher, que era tackle de Kansas City, isso é bem bacana. Aí o primeiro que vem que é fora dessa posição é o Patrick Surtain, e aí depois o J.C. Horn e o Greg Newsome por Cleveland mais atrás do Gregory Rousseau, atrás do Azeez Ojulari e atrás até do Jeremiah Owusu-Koramoah.
O Patrick Surtain, ele chega numa defesa de Denver muito interessante, que ele também pode ser um protagonista muito bacana. Então é um cara que eu também apostaria legal pra calouro defensivo do ano. Mas eu só vejo ele ganhando o calouro defensivo do ano se o Micah Parsons e esses outros edges muito tops não tiverem um desempenho de calouro defensivo, entendeu? Então o Patrick Surtain pode voar, mas também tem uma pequena hierarquia aí para prêmios, para jogadores defensivos, que normalmente é linebacker e edge, tá? Então, eu vou até pesquisar uma coisa. Olha só, 2020 foi o Chase Young, 2019 foi o Nick Bosa, 2018 foi o Darius Leonard dos Colts, né? Aí 17 foi um corner, que foi o Marshawn Lattimore. Aí o Joey Bosa, Marcus Peters, aí Aaron Donald, Sheldon Richardson, todos todos defensive tackles e tudo mais. Então, tipo, a maioria é linebacker, pass rusher, cornerback. A maioria, grande maioria. Então é a maior possibilidade que a gente vê. Então eu quero saber de vocês, qual é o palpite de vocês para calouro ofensivo do ano? Qual é o palpite de vocês para calouro defensivo do ano? Eu deixo o meu aqui. Para calouro ofensivo do ano, Justin Fields. Para calouro defensivo do ano, eu chuto Micah Parsons, essa aí é mais tranquila. E a gente vai ter os palpites esse ano de prêmios e tudo mais, MVP e tudo, e vai ser muito bacana. Quem sabe algum calouro não é MVP esse ano? Nunca sabemos, mas a disputa tá boa, cara. Então é isso, se vocês gostaram, deixa o gostei, se inscreve, dá o like, sem saber o que fazer. E golinsports.com.br, visita que eu tenho certeza que você vai gostar. E fica ligado que sexta tem o primeiro episódio de Madden 21, a saga de Sunshine no Golim Sports. Um grande abraço pra todos vocês, fui! I am sad and so